7h52, voltamos ao vivo. Obrigada por sua audiência, nosso telespectador da capital e também do interior de Sergipe, que acorda cedo e já sintoniza em nossa programação, a TV Atalaia, a TV do Povo Sergipano. O câncer de mama é o segundo câncer que mais acomete mulheres no país. Estamos recebendo ao vivo a mastologista Paula Saab para fazer um alerta a todas as telespectadoras sobre a importância do exame preventivo. Bom dia, doutora Paula Saab, bem-vinda ao Sergipe no Ar. Obrigada pela oportunidade. A gente que agradece a sua presença aqui em um momento tão conturbado, estar aqui tão cedinho. Muito obrigada. A gente traz esse alerta porque é muito importante que as mulheres acompanhem junto a um especialista, a um mastologista e realizem exames preventivos de mama. Traga então esse alerta para a gente já nas primeiras horas da manhã. É algo que a população já sabe, mas é sempre bom lembrar. O exame preventivo tem que ser feito. Qual a periodicidade? A gente recomenda que tem se ressaltado bastante a importância de se fazer a mamografia, de se fazer o autoexame das mamas. O autoexame principalmente não é considerado um método diagnóstico, mas ele é considerado uma maneira de você estar sempre alerta em relação à sua saúde mamária. Então, isso tem sido bastante discutido recentemente nas mídias sociais. Eu acho que é importante a gente levar essa mensagem. O autoexame, ele é fundamental, principalmente em países como o nosso, que não tem programas de rastreamento bem estabelecidos, porque é o momento da mulher se olhar, é o momento da mulher se palpar, é o momento dela realmente estar atenta à saúde mamária. O câncer de mama, a gente vê que tem aumentado a incidência, apesar de haver uma tendência de diminuição de mortalidade, provavelmente por conta do diagnóstico precoce e dos tratamentos mais efetivos. Então, o que a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda, que é protocolo realmente para prevenção, para o diagnóstico precoce, é fazer mamografia a partir dos 40 anos para a população geral. Dos 40 aos 70 anos, e se a paciente tiver uma boa expectativa de vida, for uma paciente de 70 anos, mas estiver com muita saúde ainda, para continuar fazendo a mamografia até realmente ela ter condição. O Ministério da Saúde recomenda uma periodicidade diferente. Ele recomenda dos 50 aos 69 anos e de 2 em 2 anos. Mas aí são protocolos mulheres distintos. Que têm de 50 a 79 anos. 69 anos tem que ir a cada 2 anos, então. Pelo Ministério da Saúde. O que a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda é que seja anual a partir dos 40. Esse é o protocolo que a gente segue no consultório. E as mulheres também, as mais jovens também, anualmente? Antes dos 40, a gente não tem nenhum dado que a mamografia traz benefício, no sentido de reduzir mortalidade. A gente acaba orientando que faça o autoexame, que faça um ultrassom uma vez por ano, mas a mamografia anual seria um exame que a gente estaria pedindo sem nenhum dado comprobatório de que realmente traz benefício. Entendi. Olha, de acordo com a previsão do INCA para 2018, é de 58 mil casos novos e 13 mil mortes. Inclusive, recentemente, uma apresentadora de rede nacional postou nas mídias sociais que sentiu uma alteração nas mamas e aí ela fez uma mamografia e evidenciou o tumor. Assim como essa atriz, existem milhares de mulheres no mundo que detectam o tumor. E aí, sim, nesse momento... É uma das maneiras mais comuns, na realidade, de você fazer o diagnóstico. A queixa mais comum é um nódulo palpável. Por isso que toda mulher que sente um nódulo fica apavorada. Na grande maioria das vezes, os nódulos palpáveis, eles são benignos. Mas a apresentação mais comum do câncer de mama é nódulo palpável. Então, acaba realmente criando um grande estresse. É importante para a paciente que sente alguma coisa ter acesso à procura do médico. Quando a gente fala numa medicina particular, é muito mais fácil. Agora, quando a gente fala em medicina pública, às vezes essa mulher fica sentindo nódulo meses, fica sentindo nódulo anos, sem conseguir realmente apresentar para alguém para passar por uma avaliação de especialista. Porque o atendimento público demora-se mais aí, e aí corre o risco, e quanto mais tardio o diagnóstico, maior a mortalidade, aumenta a mortalidade. Lembrando que você da capital e do interior podem interagir comigo, enviar perguntas, lembrando de dizer nome, sobrenome e a cidade onde vocês moram. O importante é ressaltar também o papel da própria mulher com o cuidado com a sua saúde, Justamente, é aí que se encaixa o autoexame, É óbvio que existem os programas de rastreamento, existe aquela iniciativa do governo de que você, quando a gente fala de medicina, de saúde pública, de que você tem que fazer o rastreamento, mas existe a iniciativa própria. Um dos grandes motivos das mulheres não irem fazer mamografia é porque elas simplesmente não querem ir, Tem mulheres que têm acesso e não vão porque ou não sabem que tem que ir, ou não dão importância para isso, ou têm medo de fazer. Então, são algumas dificuldades que a gente tem que superar para conseguir chegar nessa
as taxas melhores Agora, de sobrevida. não é necessário medo, né? É um exame muito simples. É um exame simples, mas ainda é um exame desconfortável. Então, tem mulheres que têm medo, realmente. A compressão das mamas dá um pouquinho de aflição. Tem mulheres que têm sensibilidade maior do que as outras. O que a gente pode fazer é recomendar o uso de analgésico umas 2 horas antes do exame, para tentar aliviar as mulheres que têm mamas mais sensíveis. Existe essa possibilidade, então, do uso existe. do analgésico para sentir menos dor. Sempre sob orientação do médico, né? E em caso da identificação do tumor, como saber se aquele tumor é um tumor, né, que pode ser removido facilmente ou se ele é realmente um câncer? Quando a paciente tem alguma alteração, ou em qualquer exame de imagem, ou na mamografia ou na ultrassom, ela tem que ser biopsiada. E essa biópsia é que vai direcionar. Se for uma biópsia positiva para tumor maligno, no caso câncer, a gente subdivide para ver qual que é o tipo. Hoje existem inúmeros subtipos para poder prever qual que é o melhor tratamento para ela. Lembrando que o câncer de mama, quando diagnosticado de forma precoce, aumenta-se a chance aí de 95% dos casos a obtenção da cura, né? Isso. Então, estadios iniciais a gente consegue curar. E infelizmente essa é a nossa realidade no sistema público, que a gente acaba tendo uma taxa de mortalidade maior do que da literatura internacional. Você vai comparar a gente com países de primeiro mundo, justamente porque o acesso é mais dificultado. Elas chegam para tratamento no estágio mais avançado. Isso piora muito no nosso resultado. Então, o foco tem que ser no diagnóstico precoce e na prevenção, exercício físico, alimentação e controle de peso. Isso que eu ia tocar agora para a gente finalizar nossa conversa, a importância das mulheres, na medida do possível, na medida da realidade de vida de cada um, terem tempo para ter uma vida saudável, cuidar da alimentação e a prática da atividade física. Perfeito. Qual a relação de tudo isso com a diminuição da chance de ter o câncer? A gente tem bastante literatura hoje, vários estudos, vários artigos sendo publicados relacionando o controle de peso, principalmente, à redução de risco de câncer de mama. Porque quando a gente fala em mamografia, a gente fala em você diagnosticar um tumor que já existe. Quando a gente fala em prevenção com dieta, com redução de peso, a gente está falando em tentar evitar o aparecimento desse tumor, diminuir a chance dele aparecer. Óbvio que não tem nada que funcione 100%, mas a gente sabe que pacientes que eram obesas e emagreceram, o risco de câncer de mama reduz junto, e quando engorda, aumenta junto. Então, existem estudos sugerindo, de forma científica, que essa relação é uma relação que existe e que eu tenho bastante batido com as minhas pacientes que têm que reduzir peso. O exercício físico também mostra que diminui, né, existe uma teoria sobre um processo inflamatório do corpo que favorece o microambiente para aparecimento de tumor, e o exercício físico acaba modulando isso. Então, quando você junta tudo isso e exclui os maus hábitos, como o álcool, como o tabagismo, né, como aquelas coisas que a gente já sabe de bom tempo que não fazem bem à saúde, existe uma grande chance da gente conseguir reduzir esse risco. E isso só depende da gente. Isso é realmente muito importante mesmo. E trazer esse alerta, né, tão cedinho. De repente tem uma horinha do dia sobrando. Agora tem uma pergunta sobre carga emocional. A carga emocional, o emocional da mulher, exerce algum tipo de influência no aparecimento do câncer de mama? Sem dúvida, né? A gente sabe que pacientes que são estressados, e isso está justamente relacionado ao hábito de vida, pacientes com má qualidade de vida, existe uma chance, um favorecimento de aparecimento de uma doença em geral, né? A gente tem uma diminuição da imunidade e vários tipos de doenças autoimunes, inclusive o câncer, podem aumentar a incidência assim. Inclusive no tratamento, a gente vê que a maneira com que a paciente conduz, a maneira com que ela está emocionalmente tem muito a ver com o resultado final. Tá vendo, mulheres? Vamos cuidar do nosso emocional. Já tem telespectadores interagindo. O Luiz Carlos, fala para mim, Luiz, de onde você está falando? Ele diz assim: bom dia, sexta-feira passada minha mãe tirou um tumor, removeu um tumor maligno na mama. Chegou no domingo em casa e está com um dreno. E aí a pergunta desse telespectador: é normal a saída de 50 ml de sangue, a saída cirurgia? Parabéns pelo tema. Muito obrigada pela participação. Obrigada pela pergunta. O dreno, ele é fundamental na cirurgia de mama. A mama é uma estrutura superficial, tem muita pele, tem muito tecido, tem muita gordura e acaba acumulando essa secreção, sim. Então, é óbvio que é ideal que ele converse com o médico que fez a cirurgia, mas até esse valor está dentro do esperado, não tem nada que chame muito a atenção. Que bom que a mãe dele já está em casa, já fez a cirurgia, então graças a Deus. A gente tem mais telespectadores interagindo aqui. A Clécia Santos Almeida mora em Itabaiana, sente muitas dores nos seios. Quero aproveitar e dar bom dia para todos os itabaianenses e agradecer a audiência de vocês. E ela pergunta o que deve fazer. Ela tem apenas 29 anos, é
mãe de um menino de 6 anos. O que pode ser essas dores? 80% das mulheres têm dor mamária. Ponto. É normal, se é que você pode dizer que é normal sentir dor nas mamas, ter dor nas mamas. De 100 mulheres, 80 têm. O importante de você caracterizar essa dor é que essa dor deve ser cíclica, principalmente antes de menstruar, as mamas aumentam de volume, elas acabam retendo líquido e aí elas ficam mais doloridas, mais enturgecidas, mas isso passa. Quando ela tem uma dor constante, uma dor muito localizada, uma dor diferente, é sempre bom passar por avaliação médica. Agora, se for dor dentro dessas características que eu falei, realmente é normal. Né? Faz parte, mulheres guerreiras. Ai. Aqui tem mais telespectadores interagindo. Eu tenho um nódulo, já fiz exames e o médico da UFES, do hospital, falou que não precisa tirar, né? Mas ele cresce e dá muitas chunchadas. Aí o médico pediu para fazer novos exames, já fez a mamografia, mas ela não consegue marcar no hospital universitário. Essa é a Elielma interagindo com a gente do bairro Siqueira Campos, em Aracaju. Aí onde está a questão do serviço público de saúde, ela conseguir né? chegar muitas no vezes médico. deixa a mulher perecendo mesmo, né? Você vê se eu não acredito que seja, porque ela já passou pela avaliação do mastologista. Mas se for uma lesão maligna, olha o tempo que ela está perdendo até a gente conseguir realmente fazer uma intervenção e proporcionar a ela uma chance maior de cura, né? Então, na realidade, no caso dela especificamente, eu acredito que esteja tranquilo, mas imagina que não fosse ela e fosse outra paciente com um cenário pior. É complicado. É bem complicado mesmo. A gente quer agradecer a Muito sua obrigada participação a aqui no Sergipe no Ar, esclarecendo, trazendo a pontuação desse acompanhamento, principalmente mulheres com mais de 40 anos, pelo menos uma vez ao ano. A doutora Paula Saab traz esse alerta para vocês aqui do Sergipe no Ar. Se cuidem, mulheres, né, doutora? Isso mesmo. Obrigada, viu, pela oportunidade. Obrigada a você. Obrigada por ordens. estar aqui. Bom dia. Bom dia.